honesto aqui para sua querida audiência, que o Brasil está inserido dentro de um conflito que já começou, e é um conflito que não é apenas comercial, como algumas pessoas pensam. Eu ouso dizer, eu sei que está cedo demais para falar isso, mas eu ouso dizer que nós já estamos inseridos em uma guerra mundial, em certo aspecto. E não é figura de linguagem nem exagero. O Trump, quando ele se preocupa com a Groenlândia e o Canadá, é uma preocupação de defesa em um possível conflito. Tá, Pitoli? O Trump não está só preocupado em proteger o capital das empresas americanas e os trabalhadores dos Estados Unidos da América. Há uma percepção muito mais ampla do que está acontecendo hoje no mundo. O Trump, ele chegou para colocar fim à guerra da Ucrânia com a Rússia, fazer com que a NATO, né, que a OTAN, ela não caísse nas armadilhas do Putin e o Putin desse um passo atrás em todo esse conflito com a Europa. O Oriente Médio está envolvido nisso também. Então nós temos Hamas, Hezbollah e o califado, né, terrorista muçulmano tentando destruir a existência do Estado de Israel. O Trump também está querendo dar fim a isso. E aí, se você olhar o mapa do mundo, de todos os locais que nós temos um conflito muito sério em andamento, sobra o Atlântico Sul. Então, o Trump já tomou as decisões que precisava tomar no Panamá, está tomando as decisões que precisa tomar na parte norte, né, ou seja, os Estados Unidos na parte da Groenlândia e o Canadá, porque assim, ele já tem o Alasca, né? O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos para se proteger da Rússia. Então, o Canadá precisa estar alinhado com os Estados Unidos exatamente para se defender de uma possível ofensiva vindo da Rússia ou da China. E agora ele está querendo proteger o Atlântico Norte inteiro, e por isso a preocupação dele com a Groenlândia. O que sobra é o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Então é só você olhar o mapa, o que falta para o Trump é proteger o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. O Pacífico Sul ele tem com o Milei, né? Boa parte com o Milei, e depois ele precisaria do Chile. Mas no Atlântico Sul, ele precisa do Brasil. E qual é o histórico da relação do Brasil com os Estados Unidos em relação a isso que eu estou falando? Vitoli, nós tivemos um ditador fascista. Esse sim era fascista mesmo, não era palavrão, não é xingamento, é uma descrição mesmo, que foi o Getúlio Vargas. O Vargas, por ser fascista, ele queria ficar do lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Houve pressão americana, e essa pressão americana fez com que o Vargas ele desse 10 mil passos atrás, e o Brasil então foi para a Segunda Guerra Mundial contra o Hitler, ou seja, contra o Hitler, contra a Itália, contra o eixo do mal. Por isso que a expressão "na cobra vai fumar", ela é dos nossos valorosos heróis, esquecidos, diga-se de passagem, inclusive, Vitória, esquecidos pelo nosso próprio povo e esquecidos pelas nossas próprias Forças Armadas. Eles mereciam ter mais honra e mérito. Por que eu quero dar esse preâmbulo histórico, Vitória? Porque é importante entender qual é o papel do Brasil em tudo isso. Como o Lacombe falou, tem gente que está enxergando nisso só uma questão politiqueira, eleitoreira, de problema doméstico brasileiro. Não, não é. É um problema muito maior e mais profundo. É um problema de república, ou seja, o que nós queremos? Nós queremos tiranias? Nós queremos ditaduras? Ou nós queremos liberdade? O que surgiu com os Estados Unidos, Vitória? Surgiu a divisão dos três poderes, a independência dos três poderes, a liberdade do indivíduo, o direito do indivíduo, que é o Bill of Rights, né? Com o surgimento dos Estados Unidos da América em 1776. A partir dali, nós tivemos então a queda de algumas monarquias, que aqui eu não quero entrar profundamente nesse tema, mas uma queda injusta, ilegal e imoral de algumas monarquias, como foi o caso da Áustria, etc. Mas os Estados Unidos manteve-se livre, independente e protegido contra qualquer tirania que estava se levantando. E uma das maiores tiranias que se levantou no século XX foi a do nazismo e a do comunismo. Hoje, o Brasil está inserido nesse contexto. Os congressistas brasileiros ainda não entenderam a profundidade disso. As lideranças políticas do Brasil ainda não entenderam a profundidade disso. A imprensa brasileira não entendeu a profundidade disso e pensa que é só
um capitalista malvadão do Trump, que tem hotel, que está a fim de colocar hotel em Gaza, que está querendo fazer dinheiro, e um bilionário querendo brincar de jogar foguete pro céu e descer dando ré. Não é. Isso é falta de cultura dos analistas de não entender o seguinte: opa, desde a administração Biden, diga-se de passagem, desde a administração Biden, a presença do Partido Comunista Chinês, que eu me recuso a dizer só China, né? A presença do Partido Comunista Chinês na América Latina é uma preocupação para os Estados Unidos. Desde a administração Biden, você tem textos, Pitoli. Pode pesquisar agora, colocar no Google aí, Almirante, Biden, Partido Comunista Chinês na América Latina. Você vai ver que tem textos na Reuters, você tem texto na Associated Press, você tem texto no New York Times, você tem texto no Washington Post. Isso antes do Trump, com a preocupação com a China. E aí você tem, hoje, um ministro do STF querendo agir com mais audácia que o Partido Comunista Chinês. E ele acha que os Estados Unidos vão olhar isso e falar assim, beleza, vem aqui e me dá tapa na cara. É isso que ninguém no Brasil está enxergando. O Kim Jong-un não toma essas decisões com relação ao Rumble, ao Truth Social, ou a quem quer que seja. As empresas estatais do Partido Comunista Chinês na China não tomam essa ofensiva. O TikTok baixou as calças, Vitoli. Pelo amor de Deus, o TikTok da China baixou as calças aqui nos Estados Unidos com a decisão do Congresso americano. E o Alexandre de Moraes não quer baixar a bola. É nesse contexto que nós estamos falando. Ou seja, o Brasil, ele é o celeiro do mundo, é do Brasil que você vai ter, se estourar uma guerra a nível mundial, inclusive atômica. Onde que você vai ter alimento, Pitoli? Pode falar, você não vai errar, eu tenho certeza. Não, onde Brasil, vai ter claro. mais produção de alimento? Só o Brasil. Hã? É o Brasil que vai produzir. Brasil. Onde você vai ter commodities para poder alimentar a produção de armas, foguetes e minério para poder fazer foguete, etc. Onde você vai ter essas commodities? Sim, é a partir daqui, tudo daqui. Brasil. De onde você pode ter bases, tanto marítimas quanto terrenas, para poder colocar medo, seja na Europa, seja na África, seja nos Estados Unidos? Brasil. Ou seja, não dá para enxergar o Brasil apenas como um terreno baldio na América Latina, onde a China vai lá, toma conta, faz o que quer, e aí você tem um ministro que estava sendo ajudado por infiltrados dentro da máquina burocrática americana, por meio da USAID, por meio da CIA, etc., um órgão judiciário que ficava em conluio com a administração anterior. Você não pode olhar uma coisa dessa e deixar